que é que eu te queria dizer? Sim. Chama-se isso o ADN, afastamento da data de nascimento. De velhice. Não, queria dizer o quê? Como é que acabamos? Como é que acabamos? Depois de termos feito tudo. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Água na Fervura, onde falamos de temas quentes da relação com o cliente. Olá! Olá, viva, viva! Viva, viva! Como é que vais, Lito? Impecável. E a Eu menina também. como vai? Ótima. Estás pronta para o tema de hoje? Estamos. Qual é o tema de hoje? Química. Química. Pois é. Água na fervura com química? Isto Sim. é uma bomba atómica. Química como? Se misturarmos aqui uns componentes na água e em alta ebulição é capaz de dar assim. Isso. Química. Vamos falar de química cerebral. Parece-te bem? Parece-me lindamente. Mais especificamente? Soma a isso linguagem. Ok. Palavras. Gosto. Porque, de facto, esta é uma questão pertinente, que tudo aquilo que nos é dito, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, vai produzir um conjunto de químicos no nosso cérebro que vão afetar a forma como respondemos e como nos comportamos. Ou seja, nós podemos dizer que as palavras têm um impacto real no cérebro. Exato. Funcionam como gatilhos emocionais. Ativam diferentes hormonas, os tais neurotransmissores, né? Que é uma palavra assim meio complexa de se dizer, e que esses neurotransmissores influenciam aqui o nosso estado emocional, a nossa motivação, a empatia, o foco, entre muitos outros fatores. Parece-te este bom enquadramento. Ou seja, um profissional no atendimento que saiba usar de forma consciente e bem intencionada a linguagem no seu dia-a-dia para produzir químicos que vão facilitar a relação e a interação, é um profissional que tem muito mais possibilidade de ser bem-sucedido do que aquele que não sabe fazer muito bem. Exatamente. E bem-sucedido coloca aí qualidade de vida. Vive menos tensão, vive mais relações harmoniosas, produz mais resultados para a empresa. É só vantagens. Então, e que químicas são estas, Florinda? Ora, químicas. Eu quando discutíamos este tema, as duas, falámos e acordámos que era importante darmos um espaço a cada um destes químicos, destes neurotransmissores, falando neles com alguma especificidade, para percebermos como é que eles impactam no comportamento do cliente, em que momentos devem ser utilizados e dar exemplos de linguagem para que os nossos ouvintes consigam perceber o quanto isto pode impactar na relação e na interação com o cliente. Portanto, a ideia é que hoje saibamos quais são eles, qual o seu impacto e, a partir dos próximos episódios, darmos pistas muito mais objetivas e muito mais específicas. Concretamente nas palavras, não é? Nas palavras e na relação de interação com o cliente. Quando nós dizemos que as palavras são gatilhos, é isso mesmo. Vamos fazer aqui uma seleção do conjunto de palavras que vos possam ajudar a utilizá-las não só em causa própria, sendo gatilhos para as vossas próprias emoções, mas também acionando alguma emoção do lado de lá quando se usam de forma consciente. Florinda, se achares bem, nós podemos dar aqui um pequeno exemplo do nosso dia-a-dia de como estas palavras podem ser mesmo gatilhos emocionais. Imagina que vais ao médico agora, ao teu médico de família, numa consulta de rotina normal, levas as tuas análises, sentes-te bem, e que já estás na consulta, a tua médica olha para ti e diz: ai, Dona Florinda, não tenho boas notícias. Meu Deus. Acontece alguma coisa? Já comecei aqui completamente cardíaco acelerado e não estou na situação, não é? Vejam bem, eu não lhe disse nada, qual era o problema, é só mesmo más notícias. Ora, ainda por cima estamos aqui a colocar o contexto que vai induzir à interpretação deste significado. Ainda por cima numa área sensível como esta da saúde, tenho más notícias para lhe dizer. Haver uns exames médicos. Pode acontecer aqui imensas coisas. No caso do exemplo, pode ser só, olha, tem o seu colesterol aumentou um bocadinho. Exato. Mas, na verdade, o que esta frase, não tenho boas notícias ou tenho más notícias, estas palavras escolhidas pela médica, o que vão acionar é a produção destas químicas ali, na fisiologia, no interior, e no funcionamento do nosso organismo, precisamente, da Florinda. Portanto, é precisamente isto que nós trazemos nos próximos episódios. Exato, porque estes químicos que são produzidos no nosso cérebro cada vez que nós sentimos alguma coisa, quer seja pelo contexto, por experiências anteriores, estes químicos
não impactam apenas no funcionamento da nossa rede neural e nas nossas células neurais. Portanto, estes químicos que são produzidos são lançados na rede neural e por isso afetam a forma como nós pensamos e a clarividência como pensamos, afetam a forma como nos sentimos e fazem-nos sentir bem ou mal. Exato. Porque quando me deste essa notícia, estávamos aqui em simulação e já tínhamos falado sobre isto, senti um nozinho no estômago e senti assim um apertozinho, como se isto de facto tivesse a acontecer. Não é se calhar porque eu vou ter uma consulta de médica de família daqui a pouco tempo, mas de repente fui para um cenário que poderia ser efetivamente real, não é? E portanto é muito bom que nós saibamos que todos estes químicos que são libertados, estes neurotransmissores que são produzidos no nosso cérebro, não afetam apenas a forma como o nosso cérebro funciona e opera, mas afetam a forma como nós nos sentimos fisicamente e psicologicamente, porque cada palavra produz uma emoção, não há linguagem neutra. Faz-nos sempre sentir de uma forma ou com mais capacidade e com mais capacidade para fazer e agir, ou com menos capacidade para fazer e agir. É isso mesmo, é isso mesmo. Faz lembrar aquela piada que é: tenho uma coisa para lhe dizer que não vai gostar. Então não diga. Então não diga, né? O que é que a pessoa já vai fazer? Vai fazer um processo emocional altamente de estar ou à defesa ou a preparar-se para um ataque. Isto vai ser claramente uma dinâmica que não vai potenciar uma interação nem uma relação. Isso mesmo. Portanto, neste chapéu largo, que nos próximos episódios vamos dar-vos aqui algumas pistas de palavras que podem ativar estas químicas, facilitando a relação, que é este sempre o nosso propósito. Quais são as químicas? Os químicos, os neurotransmissores sobre os quais nós vamos falar. Isso mesmo. Portanto, vamos falar sobre 6. Vamos falar sobre a dopamina. Ok. E o que é a dopamina? A dopamina tem muito a ver com o sentir prazer ou ter uma expectativa positiva relativamente a algo que vai acontecer. Quantas das vezes na relação com o cliente, quando se consegue criar esta expectativa positiva, isto é tão facilitador para a coisa correr bem? Normalmente acontece quando nós, por exemplo, nós vamos explorar isto mais num próximo episódio, mas ocorreu-me agora, quando nós dizemos: já se imaginou com este sofá em sua casa? Exato. Já se imaginou a conduzir este automóvel? Quando um vendedor faz este tipo de cenário, ou cria este tipo de cenário, o que ele está a potenciar é a produção de dopamina. É a criação de uma expectativa positiva. Precisamente. Ou dizer assim: tranquila, vamos resolver. Exato. Isto é criar uma expectativa positiva. Portanto, isto deixa o cliente que é muito mais tranquilo, muito mais sereno. Vamos falar também sobre a oxitocina. A oxitocina que é o químico do amor, exato, não é? Químico do amor. É o abraço coral, não é? Quando nós conseguimos produzir oxitocina usando a linguagem de forma ajustada, nós vamos fazer com que a pessoa se crie conectada a nós. Aqui entra muito a empatia, a proximidade, o sentimento de pertença, a ligação empática. Quando nós sabemos usar a linguagem para produzir oxitocina, também é um elemento muito facilitador. Certo. Depois temos o quê? A serotonina, que parece assim um bocadinho descabida, porque geralmente associamos a serotonina à tal regulação do humor, mas de facto, se o humor estiver regulado, tu experiencias uma sensação de calma, de estabilidade e de bem-estar, que é fundamental para que a tua relação comunicacional com o outro for melhor. Na verdade, é fácil sentir serotonina. Sabem aqueles dias como nós temos tido até agora, de chuva, assim, com um ventinho, frio. Sabemos que está frio lá fora, estamos no sofá, com a mantinha, com a lareira. Ou tomamos um duche quente, ou um chocolate quente. E isto é a produção de serotonina. Isto produz serotonina. Agora, o extraordinário é que se consegue isto usando linguagem e palavras. Portanto, estes químicos às vezes são fáceis de visualizar com esses exemplos maravilhosos que estás a dar, mas o extraordinário é perceber, na linguagem tu podes fazer isso. Como é que faz isso com o cliente? Como é que faz isso com um colega? Quantas vezes os profissionais nos dizem: mas eu fiz tudo bem, eu segui o script, eu disse tudo como devia dizer. A grande questão é que muitas das vezes a emoção com que a palavra é dita e entrega não ressoa nem faz produzir estes químicos. E isto levanta aqui um alerta que eu aproveito para deixar. As palavras que nós formos partilhando convosco nos próximos episódios relativamente à química, ao neurotransmissor, à hormona, se quiserem, não é para levar à letra cegamente. Disseram-me que o obrigada ativa oxitocina. Exato. Se eu digo isto com uma música, com uma entoação que não combina, as palavras ajudam se forem ditas no contexto, com a intenção certa. E depois temos as endorfinas. As endorfinas
têm o papel de nos fazer sentir bem. A endorfina está muito colada ao sorriso, ao rir, à alegria. É conhecida, é como o analgésico natural do cérebro, não é? Sim, exatamente. Apazigua, faz a dor parecer menor. Exatamente. E quando nós conseguimos produzir endorfinas, o que é que a outra pessoa sente? Sente uma sensação de leveza. Exato. É leve, foi tranquilo, foi leve, foi fácil. Portanto, claro que o sorriso tem um impacto extraordinário, nós já muitas das vezes falámos sobre isso no nosso podcast, mas é perceber que há palavras que têm mesmo este efeito. É isso mesmo. E depois temos duas que criam aqui mais algum desconforto, porque geralmente eu acho que a maior parte das pessoas tem associada uma dinâmica não tão positiva na interação. Pelo menos uma delas, Pelo menos uma delas. Ou seja, temos a adrenalina. A adrenalina é aquele empurrão que te faz agir, não é? É aquilo que nos faz entrar em ação. Exato. E quantas das vezes assim, então, mas não devo fazer sentir calma ao cliente e agora vou-lhe fazer produzir adrenalina. Há situações em que é importante. Certo. Há situações em que nós queremos, de facto, dar um empurrão para que o cliente atue ou faça alguma coisa e era aquele teu exemplo que tu dás muitas das vezes quando a coisa começa a ficar tensa e diz assim, então como é que pretende pagar? Multibanco ou numerário? É este empurrão para, de facto, muitas das vezes o cliente agir. Exato. E o último e o mais crítico, como nós já falámos as duas, é esta questão do cortisol. Exato. Porque o cortisol é uma substância, é única, que mata. Sim. Enquanto a adrenalina também faz mal, sabes? Que em grande carga pode produzir aqui cenas. Mas o que a gente sabe é que o cortisol mata. Porque, na verdade, o que é o cortisol? O cortisol é o alarme. Está o muito nosso associado alarme. ao stress, não é? Ora, qual é o problema? O alarme por si só não tem problema nenhum. Qual é o problema do alarme? É quando ele está sempre ligado. Quando o alarme está sempre ligado, isto provoca aqui danos no nosso sistema, não é? E, portanto, é importante percebermos que ele é fundamental. Eu, por exemplo, eu sei muito bem que eu funciono bem sob stress, mas é um stress, sim, sob o meu controle. Exato. Se eu tiver um mês para fazer uma coisa, eu vou deixar de garantidamente para os últimos 3, dependendo do tamanho do relatório. Muitas das vezes nós queremos também fazer soar o alarme no cliente, Exato. uma campainha no cliente, não é? E sabê-lo fazer com metodologia e com regulação é fundamental. Imagina o teu alarme, o teu despertador de manhã tocar o dia inteiro. Não, é impossível. Eu já tinha dado um tiro na cabeça o tilt, não é? E o alarme já tinha ido para o lixo. mais ou menos isto, ou seja, o cortisol é uma substância que tem impacto e que traz esta predisposição para fazer, sob algum alarme efetivo, mas regulada e controlada também pode ser uma boa base para predispor a pessoa a entrar em ação rapidamente. Se eu estou a vender um produto que eu sei que tem uma garantia muito mais reduzida que o normal, é bom que eu ponha ali um bocadinho de stress e de adrenalina quando dou esta informação ao cliente, para ele perceber que é fora do âmbito dos outros, não é? Ou as promoções. Ou as promoções. Só até ao final do dia de hoje. Isso. Não é? Portanto, todas elas são ótimas. O cortisol temos de ter aqui um bocadinho mais de cuidado, porque na maior parte das relações e das interações que nós vivenciamos, quer pela nossa missão, quer pela experiência enquanto clientes, nós devemos reduzir os momentos em que é produzido o cortisol. Há muitos momentos que não é preciso nada do cortisol e ele aparece porque as pessoas, nomeadamente os profissionais, não têm a consciência de como usar as palavras certas para produzir a substância certa. E sem querer estão sempre a produzir cortisol no cliente. Eu diria que muitas das relações que são pouco eficazes e pouco positivas e harmoniosas na interação com o cliente têm muito a ver com o cliente sentir em produção intensa de cortisol durante toda a interação. Claro, quando não era preciso, portanto, não é? É um drama. E, portanto, este é o nosso objetivo. Portanto, vamos falar-vos destes 6 químicos, destes 6 neurotransmissores, e vamos dizer-vos nos próximos episódios o papel que cada um deles tem. Vamos dar-vos exemplos em interação com o cliente, explicando que linguagem é que os faz potenciar, para que no nosso dia-a-dia, de uma forma consciente e intencionada, os possamos utilizar de forma inteligente e para criar uma relação positiva e facilitadora. É isso. Portanto, Flor, foi um gosto ter-te cá hoje. Foi um gosto ter-te cá hoje. Até à próxima. Fiquem bem. Beijinhos. Tchau, tchau.